Olá, meu nome é Vitória Beatriz e eu vou resolver uma questão de álgebra linear. A questão, ela diz o seguinte: no conjunto V, ele definiu aí o conjunto V pra gente. Definimos a adição assim. Então, a gente vai fazer o que aqui? A gente vai pegar a primeira coordenada do primeiro vetor mais a primeira coordenada do segundo vetor e fazer a soma da forma usual, x1 mais x2. Depois, a gente vai pegar a segunda coordenada do primeiro vetor mais a segunda coordenada do segundo vetor e vai ser igual a zero. Então, independente dos valores de y1 e y2, a soma aí vai ser igual a zero, certo? É importante lembrar disso aqui. E a multiplicação por escalares como no R quadrado, ou seja, para cada alvo pertencente aos reais, a gente vai fazer aqui, alvo multiplica aqui xy, vai ficar alfa x e alfa y, ou seja, a multiplicação por escalar na sua forma usual. Então, nessas condições, V é espaço vetorial sobre R, por quê? Então, vamos lá, gente. Para sabermos se V é um espaço vetorial, precisamos verificar se as operações definidas por esse conjunto cumprem com 8 axiomas. Então, para a gente saber se o V aí é um espaço vetorial, ele vai ter que cumprir 8 axiomas, sendo eles 4 referentes à adição e 4 referentes à multiplicação. Vamos iniciar pelos quatro referentes à adição, tá certo? Então, inicialmente, eu quero que vocês considerem vetores genéricos, que eu chamei de U com coordenadas x1, y1, V com coordenadas x2, y2 e W com coordenadas x3, y3, sendo eles vetores de R quadrado, tá certo? Então, o axioma 1, ele diz o seguinte: a soma deve ser comutativa. Como assim? Que se a gente fizer a soma U mais V é igual a V mais U. Como assim? Soma comutativa, gente. Vamos lembrar lá de números reais. Se a gente escrever 3 mais 2 é igual a gente escrever 2 mais 3, né? Então, é isso aí que o axioma está dizendo pra gente, né? Que a soma deve ser comutativa, ou seja, U mais V é igual a V mais U. Então, vamos ver se esse conjunto aí cumpre com esse primeiro axioma. Então, vamos fazer aí U mais V. A gente vai pegar as componentes de U mais as componentes de V. E vai utilizar a adição que o conjunto V definiu pra gente. Então, a gente vai fazer x1 mais x2, né? Primeira coordenada do primeiro vetor mais a primeira coordenada do segundo vetor, vai ficar x1 mais x2. A segunda coordenada do primeiro vetor mais a segunda coordenada do segundo vetor, isso aqui vai ser igual a zero. Então, vai ficar x1 mais x2 e zero, né? Eu posso ainda reescrever isso aqui como sendo x2 mais x1 e zero. Só que quando eu escrevo assim, a gente está fazendo a soma de quem? De V mais U. Logo, a gente já mostrou aí o primeiro axioma, né? Agora vamos para o segundo. A soma deve ser associativa. Como assim? Se a gente fizer aqui a soma U mais V e depois somar W, se a soma é associativa, é a mesma coisa de a gente fazer V mais W e depois somar com 1. Lembre que os parênteses, ele dá prioridade, tá certo? Então, a soma deve ser associativa. Será que esse conjunto aí cumpre com esse segundo axioma? Vamos ver. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Como os parênteses ele dá prioridade, vamos fazer primeiro a soma aqui de U mais V, né? Então, a gente vai fazer primeira coordenada do primeiro vetor mais primeira coordenada do segundo vetor, então vai ficar x1 mais x2, y1 mais y2, 0, né? A gente só vai repetir aí a terceira. Agora, a gente vai fazer x1 mais x2 mais x3, né? E 0 mais y3 vai ser igual a 0. Lembra que eu falei lá? Independente dos valores que y1, y2 ou y3 assumirem, quando a gente fizer a soma da segunda coordenada de um vetor com a segunda coordenada do outro vetor, isso vai gerar pra gente o 0. Então, a gente tem x1 mais x2 mais x3 e 0. A gente ainda pode reescrever isso como sendo x1 mais x2 mais x3 e 0, né? Quando a gente faz isso aqui, a gente está fazendo o quê? A soma de V mais W e depois somando U, né? Então, a soma nesse conjunto aí, no conjunto V, também é associativa. Então, cumpre com esse segundo axioma.
Agora vamos para o terceiro axioma, que é o elemento neutro, né? Então, eu quero que vocês suponham que existe um n com coordenadas n1, n2, tal que n mais u é igual a u. Ou seja, esse n está fazendo o papel de neutro, né? Vamos relembrar lá quem é o neutro para a gente da adição, né? Aqui utilizando os números reais como exemplo. Quem é o neutro da adição para a gente? Quando a gente pega 3 mais qual número vai gerar o próprio 3? O zero, né? Então, nos números reais, o zero é o nosso elemento neutro, né, da adição. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui a soma, n mais u igual a u, né? Então, vamos fazer aqui n1 mais x1, né? Vai ficar n1 mais x1. E n2 mais y1, isso aqui tem que ser igual ao quê? Igual a zero, né? Aí vai ficar igual a x1, y1. Então, a gente vai recair no sisteminha, né? Aí, aqui, a gente isolando o n, aí a gente vai fazer o quê? Vai subtrair x1 nos dois membros, né? Ou, se vocês preferirem, passa esse x1 aqui para o outro lado com o sinal trocado, né? Então, vai ficar n1 aí igual a zero. Mas veja que o nosso y1 aqui também ficou igual a zero, né? Porque quando a gente fez a soma n2 mais y1, vai gerar um zero, né? Então, vai ficar n1 igual a zero e y1 igual a zero. Bom, isso aqui ficou bem estranho, né? Por quê, gente? Porque não é condição necessária que o y seja igual a zero para a gente realizar essa adição. Pois não é somente elementos do tipo, por exemplo, u, x e zero que estão inclusos nesse conjunto. Lembra que eu falei para vocês que independente dos valores de y, é a soma que deveria gerar o zero, né? Então, independente do valor de y1, independente do valor do y2, essa soma aqui iria gerar para a gente o zero, né? Então, não é uma condição necessária que o y seja igual a zero para que isso aqui aconteça, tá certo? Então, portanto, V não é um espaço vetorial.